Hoje eu vou te mostrar 3 formas de utilizar o sensor de pressão que vão inovar as automações aí da sua casa. Esse sensor me permitiu criar automações que nenhum outro sensor seria capaz de fazer com tanta precisão. Para você ter uma ideia, a Alexa agora sabe que o meu carro não está guardado na garagem e me avisa ao anoitecer para que eu guarde antes que o dono leve. Anoiteceu e o carro ainda não foi guardado. Faça isso antes que o dono leve. E quando eu deito na minha cama à noite pela primeira vez, a Alexa sabe que é a primeira vez que eu deitei na cama e me pergunta se eu desejo iniciar alguma cena. E aí, mestre? Deseja ativar alguma cena? Alexa, ativa cinema. E baseada na minha resposta, ela prepara todo o ambiente. E o mais legal dessa automação é que ela consegue diferenciar a primeira de todas as outras vezes que eu deito na cama, fazendo com que as suas ações sejam coerentes com o modo que eu estou. Se eu estiver no modo cinema, quando eu me levanto ou volto para a cama, ela faz algumas ações. Se eu estiver, por exemplo, na cena de modo leitura, ela faz algumas outras ações que não são as mesmas do modo cinema. E isso, para mim, é a parte mais legal dessas automações. E essas são apenas algumas das automações que são possíveis de fazer com o sensor de pressão. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 delas. E o melhor é que esse sensor ele está disponível para compra na Amazon, mas ele já está pronto, é só comprar e usar. Não tem que soldar, juntar partes, não tem que fazer nada. Esse sensor funciona da seguinte forma. Existem 2 circuitos que estão sobrepostos. Quando você pressiona ele, ele encosta no outro. Então, o sinal que está vindo por um lado do circuito, agora, quando ele é pressionado, consegue passar para o outro lado. E é dessa forma que o dispositivo inteligente sabe se o sensor foi pressionado ou não. Ele é muito fino. Acho que aqui não tem 1 milímetro. Ele tem uma fita da 3M para você colocar em qualquer superfície, para ele não ficar saindo do lugar. E muito bem acabado. É um plástico bom. E esse dispositivo é um sensorzinho de porta e janela. Você vai colocar pilha. A vantagem desse circuito é que ele é muito versátil em termos de mobilidade. Você pode levar ele para qualquer lugar que ele não está ligado na energia direto, né? Então fica fácil de você instalar, não é tão complicado. Esse sensor é muito simples de ser utilizado e muito versátil, porque como ele é conectado em um dispositivo que tem baterias internas, você pode levar ele para qualquer lugar, desde que tenha cobertura Wi-Fi, né? A primeira aplicação desse sensor aqui em casa era o meu setup. Eu coloquei ele na cadeira que eu uso para trabalhar. Então, todas as vezes que eu sento pela primeira vez nessa cadeira... Qual é a vibe do dia? Alexa, estou pensativo. Alexa sabe que é a primeira vez no dia que eu sentei na cadeira e me pergunta como é que está o meu humor. E baseado na minha resposta, ela prepara o ambiente. A parte mais legal disso é que, como ela consegue diferenciar a primeira de todas as outras vezes que eu sento na cadeira, ela não fica repetindo essa pergunta. Na primeira vez que eu sento, ela me pergunta como está o meu humor. Já quando eu me levanto da cadeira, ela só pausa a música. Mas se eu passar mais de 3 minutos sem voltar para o escritório, além da música, ela vai desligar todas as luzes do escritório, para que eu não gaste energia à toa. E quando eu volto para a cadeira, nesse caso já não é mais a primeira vez que eu sentei, ela só retoma as coisas que foram desligadas, retoma a música e a iluminação do jeito que estava, fica. E se eu não responder nada para ela quando ela me fizer a pergunta, do jeito que estava o escritório, fica. Se eu tiver acendido apenas uma luz, ela mantém apenas essa luz acesa. Se eu tiver com a música tocando, ela deixa a música tocando. A segunda aplicação desse sensor, aqui na minha casa, é na minha garagem. Sempre que eu vou estacionar o carro, quando a roda passa por cima do sensor, as luzes do teto piscam para me avisar que eu estou próximo o suficiente da parede e que eu devo parar o carro. Dessa forma, ela me ajuda muito a estacionar o carro na posição certa. Mas não para por aí não. Quando eu saio pela manhã de casa e volto sem estacionar o carro na garagem, ao anoitecer, a Alexa sabe disso e me avisa para eu guardar o carro antes que o dono leve. Anoiteceu e o carro ainda não foi guardado. Faça isso antes que o dono leve. E a terceira aplicação desse sensor aqui na minha casa é na minha cama. Todas as vezes que eu me deito pela primeira vez à noite, a Alexa me pergunta se eu desejo reproduzir alguma cena. E aí, mestre? Deseja ativar alguma cena? E baseada na minha resposta, ela cria um ambiente para isso. E o mais legal é que, quando eu me levanto da cama,
se eu estiver, por exemplo, no modo cinema, ela pausa a TV e acende a luz do chão. E quando eu volto para a cama, ela simplesmente dá play na TV e apaga a luz do chão. Ela não fica me perguntando todas as vezes que eu me deito se eu desejo reproduzir alguma cena, porque ela sabe que já não é mais a primeira vez que eu me deito na cama. E esse sensor, ele está pronto e disponível para compra no site da Amazon. Você não vai precisar soldar nada, conectar nada. É simplesmente comprar, colocar nas suas automações e desfrutar. Simples assim. Agora vamos para a lógica das automações, que eu vou te mostrar passo a passo como fazer essas 3 automações aí na sua casa também. E lembre-se, se eu conseguir, você também consegue. Então assiste de perto para não perder nenhum detalhe, beleza? Bom, as automações elas estão separadas por cor. As cores laranja representam o aplicativo Tuya e as cores azul representam o aplicativo Alexa. Para a cena do setup, a primeira coisa a ser feita é dar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente. A segunda coisa que tem que ser feita é cadastrar o dispositivo virtual de 2 botões. Eu ensinei em um outro vídeo como você cadastra dispositivos virtuais utilizando a plataforma da Tuya. Eu vou deixar esse vídeo aqui com um card para que você possa assistir depois desse. A primeira automação que você vai ter que fazer no aplicativo da Tuya é essa daqui, com a condição de quando o sensor de pressão for pressionado, né? Ou seja, ele ficar 1. Olha o que vai acontecer. A gente vai ligar o dispositivo virtual Setup Virtual 1, ativar a automação 2 e desativar a automação 1. Já já eu explico por que a gente está fazendo isso, mas vamos aqui seguir passo a passo. Quando o dispositivo virtual 1 ligar, a Alexa vai perceber, porque é a primeira automação dela. Olha aqui, ó. Quando o Setup Virtual 1 ficar 1, olha o que vai acontecer. Ela vai ligar a luz do abajur e vai me perguntar qual é a minha vibe do dia. E aí, baseado nas minhas respostas que estão aqui, ó, as outras 2 automações, ela vai executar um cenário. Ó. Se eu responder Alexa, estou animado ou qualquer coisa similar a isso, porque eu configurei mais uma frase de ativação, ela vai ajustar o brilho da luz do abajur e tocar a playlist animada. Já se eu responder que estou pensativo, ela vai ligar a luz do abajur, apagar a luz do escritório e tocar uma playlist pensativa. Então ela consegue executar algumas ações baseadas na resposta que eu der. E quando eu me levanto da cadeira, olha o que ela vai fazer. Ela vai pausar a música e vai desligar os 2 dispositivos virtuais. Agora vamos seguir aqui nas ações que vão ser executadas ainda na primeira automação do aplicativo Tuya. Depois que ele liga o dispositivo virtual 1, ele vai ativar a automação 2, que é essa daqui, e desativar a automação 1, que é essa. Então, quando isso acontecer, isso aqui será feito. Ó. Pronto. Então, quando eu voltar para a cadeira, ou seja, eu for sentar pela segunda vez, ela não vai mais cair na automação da primeira automação. Ela vai cair na automação da segunda automação. Quando o sensor de pressão estiver on, olha o que acontece. Ela vai ligar o Setup Virtual 2. E aí, a Alexa, que está com essa outra automação aqui para ser executada, vai perceber que isso aconteceu, né? Que eu sentei novamente na cadeira. E ao invés de me perguntar qual é a vibe do dia, ela vai fazer isso aqui, ó. Ligar a luz do abajur e dar play na música. Porque quando eu saio daqui, né, da minha cadeira, ela dá pause na música e quando eu volto, sento novamente, ela dá play na música e se a luz do abajur estiver apagada, ela acende novamente. Então essa aqui são as automações para a cena do setup. E agora nós vamos para a segunda automação, que é a cena do carro. Essa é a automação que quando eu estaciono o carro e o carro passa por cima do sensor, a luz da minha garagem pisca para sinalizar que eu já estou bem próximo da parede. Dessa forma eu posso frear o carro, né, parar ele, estacionar, sem colidir com a parede ou riscar o carro, enfim. E esse é uma automação bem legal para garagens que são pequenas, né, que é o meu caso. Então eu tenho que aproveitar o máximo de espaço. Eu não posso deixar o carro muito afastado da parede, senão eu não consigo fechar o portão ou fazer outras coisas. Então vamos lá. Para essa automação aqui, a primeira coisa é cadastrar um dispositivo virtual com um botão. Já para essa automação, tem uma corzinha diferente que é a amarela. Aqui eu estou utilizando também o Google Home para integrar essas automações. Infelizmente, para fazer essa automação do jeito que eu fiz, não dá para fazer sem ele. Você até consegue fazer essa automação parcial sem ele. E eu vou já explicar qual é a diferença. A primeira automação vai ser feita no aplicativo da Tuya, que é quando eu pressiono o sensor com a roda do carro, ele pisca a luz da garagem. Então a luz vai piscar e aí vai ligar esse dispositivo carro virtual. Até aí, super simples. Nessa primeira parte você consegue fazer sem o Google Home. Mas para ser avisado no outro dia, quando você não tiver estacionado o carro ao pôr do sol,
Aí você vai precisar do Google Home para fazer isso, porque nem o aplicativo Tuya, nem o aplicativo da Alexa te permite criar uma condição com o tempo, né, baseado no horário, e que alguma coisa já tenha acontecido. É porque aqui o Google ele vai verificar o status do dispositivo, e não se o dispositivo mudou de status. Entendeu a diferença? Na Tuya, quando você cria uma automação com duas condições, na verdade o aplicativo Tuya ele não vai olhar se o dispositivo está on ou se está off. Ele verifica se ele mudou de status de on para off ou de off para on. O que o Google faz é, ao invés de verificar se o status mudou, ele verifica qual é o status naquele momento. E é desse jeito que eu consigo fazer a automação para que a Alexa me avise quando o carro estiver estacionado lá fora, quando a hora do pôr do sol chega e o sensor de pressão está off. Não é que nesse momento aqui o sensor de pressão mudou para off, é que nesse momento aqui o sensor de pressão está off. Essa é a diferença. Então, quando isso acontece, o Google Home vai desligar o dispositivo do carro virtual que foi ligado aqui nessa automação. Então, nesse momento, a Alexa vai ficar sabendo quando o carro virtual ficar off e ela vai me avisar que o carro está lá fora e que eu preciso guardar. Bom, a terceira automação, que é a automação da cena da cama, ela funciona da seguinte forma. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar o sensor no site da Amazon, porque, como eu te falei, ele está pronto, não tem que soldar, você não vai ter dor de cabeça com isso, de ligar dispositivo. É só comprar, esperar chegar e quando chegar colocar nas suas automações, né? Colocar a pilha no dispositivo e pronto. E aí a segunda coisa é cadastrar um dispositivo virtual com 2 botões. Para essa automação aqui, eu só utilizei a plataforma da Tuya e da Alexa. Não precisei integrar com o Google Home. A primeira automação que a gente vai fazer no aplicativo da Tuya possui a seguinte condição. Quando o sensor de pressão estiver on, ou seja, quando eu me deitar na cama, ele vai ligar um dispositivo virtual 01, ativar a automação 2 e desativar a automação 1. O que é que vai acontecer quando esse dispositivo virtual on, o que é que vai acontecer quando esse dispositivo virtual 1 ficar on? Na primeira automação da Alexa, quando o dispositivo Cinema Virtual 1 ficar on, ela vai me perguntar se eu desejo iniciar alguma cena. Se eu responder qualquer uma dessas duas frases aqui, ela vai executar as ações coerentes. Nessa condiçãozinha aqui, quando eu disser ative o modo cinema, ela vai ativar o modo cinema. Nessa outra aqui, se eu disser ative o modo descanso, por exemplo, ela vai ativar o modo descanso. Mas poderia ter outras, como modo leitura, enfim. Aí é a sua imaginação quem vai criar essas automações. Depois de ligar o dispositivo virtual 1, a gente vai ativar a automação 2, que é essa, e desativar essa automação 1. Então isso aqui vai ficar assim. E é dessa forma, de novo, que a Alexa sabe que já não é mais a primeira vez que eu deito na cama. Agora é a segunda vez que eu estou deitando na cama. Segunda ou terceira ou quarta, enfim. A partir da segunda, ela considera como a mesma vez. Então, o que vai acontecer quando eu deitar na cama novamente? Quando eu deitar na cama novamente, ela vai dar play na TV e desligar as luzes. Mas espera que antes disso aqui, eu vou até voltar. Imagina que eu estou lá deitado na cama, ativei a cena. A primeira coisa que eu vou fazer é sair da cama, né? Quando eu sair da cama, que é essa a automação que vai acontecer, olha aí, ele vai pausar a TV e ligar a luz do chão. E agora sim, quando eu estiver voltando para a cama, que o sensor vai ser pressionado de novo, aí ele vai dar play na TV e desligar a luz do chão. E quando dá 4 horas da manhã, ele inverte essas automações de novo. Desligar a automação 2 e ativar a automação 1. Então o que acontece é isso. A automação 2, que é a segunda vez que eu sento na cama, volta para desativada. E a automação 1, que vai ser a primeira vez que eu deito na cama, volta a ser ativada. Então, dessa forma, tanto essa automação como essa outra automação, eu consigo diferenciar a primeira vez das outras vezes em que eu ativo o sensor. Essas são apenas uma fração da quantidade de automações que é possível de fazer com o sensor de pressão. Eu tinha elaborado 10 automações, mas o vídeo ia ficar longo demais. Então, se você quiser que eu dê sequência nessas automações com o sensor de pressão, comenta aqui embaixo. Porque, cara, esse sensor, ele faz até